Boa noite! Boa noite, boa noite! Hoje falaremos sobre como melhorar a sensação de cansaço durante a gravidez. Então, se você conhece alguma grávida ou que está com sensação de cansaço excessivo, ou está muito sonolenta, ou até mesmo que está grávida, mande para ela para que ela saiba como identificar se essa sonolência dela é de algum fator importante. Boa noite, Ju! Sejam muito bem-vindas. Então, se você conhece alguma grávida, já encaminha para ela essa live, que vai ser muito legal, para a gente identificar mesmo o porquê que essa grávida tá tão cansada, tá tão sonolenta. Será que é normal? Será que tem alguma questão? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou personal de gestante. A ideia dessas lives que acontecem todas terças e quintas-feiras, às 18h30, é para trazer assunto para vocês que ajudem vocês a prevenirem o ganho de peso aí excessivo durante a gravidez e que vocês tenham hábitos saudáveis, né? Que tragam aí uma prática segura de atividade física. Então, o tema de hoje vamos falar sobre como melhorar a sensação de cansaço durante a gravidez. Vamos lá, vamos entender primeiro essa questão do cansaço. Então, todas aquelas situações em que você se sente indisposta, que você não tem energia para fazer alguma atividade. Então, por exemplo, tem um aniversário e você tá ali com muito sono e tá te impedindo de fazer as suas atividades do dia a dia ou participar de programas ali com a família, com os amigos, e você tem aquela sensação de como se a bateria tivesse bem baixinha, igual do celular. Então você não tá ali disposta, você não tá animada, mas você tá cansada, você tá sonolenta. Qualquer lugar que você encosta, você tem vontade de dormir. Então, o cansaço em si são essas situações em que a gente passa um pouco do limite, que a gente fala, nossa, tá estranho, isso é normal? É isso que eu vou sentir durante toda a gravidez? Como que eu vou viver na gravidez com todo esse cansaço? Então, são essas situações que você percebe que tá sentindo sono, tá com a bateria ali como se estivesse descarregada, e a gente consegue até entender que tem a situação normal da gravidez. Então, quando as pessoas conversam, falam assim, mas sentir sono é normal, mas sentir cansaço é normal. Será? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, da gente identificar essas situações, quais são os pontos que realmente trazem o cansaço e qual que é esse cansaço, essa sonolência que é normal da gravidez, e quando é um cansaço, uma sonolência que a gente precisa prestar atenção, porque pode ter algum fator que está desregulado, então pode ter algum hábito que está levando a esse cansaço, essa sonolência excessiva. E por que a gente vai falar disso hoje? As consequências da gente ter uma gravidez com esse cansaço excessivo, o principal é sedentarismo. Então, o sedentarismo que vem dessa sonolência, desse cansaço, dessa vontade de querer dormir o tempo inteiro, de você não querer participar de nenhuma atividade porque você tá ali querendo dormir, isso não é normal, tá? Então, a consequência desse cansaço é o sedentarismo. O sedentarismo vai levar a um ganho de peso, principalmente se vier acompanhado aí de uma ansiedade e comer muito. Vem acompanhado de um ganho de peso que pode vir acompanhado de doenças gestacionais, que é o que a gente não quer que aconteça, tá? Então, a importância da gente tratar e identificar o porquê que você tá cansado, o porquê que você tá sonolenta de modo excessivo, que você percebe ali que tá fora do normal, é exatamente pra gente prevenir que você tenha um comportamento sedentário, que você possa fazer todas as atividades do seu dia a dia, que você pode participar de tudo que você tiver vontade, porque gestação não é doença,
Então a gente precisa ter ali uma qualidade de vida que você consiga fazer tudo que você tem vontade durante a gravidez de modo seguro, tá? Então muitas grávidas têm a sonolência durante o dia. E por que eu trouxe esse assunto para vocês hoje também? Porque todas as gestantes que chegam para entrar no programa, todas relatam em algum momento da gravidez esse cansaço. Tanto no primeiro trimestre, que aí vem aí um cansaço do início da gestação mesmo. Algumas relatam no segundo trimestre, que aí a gente tenta identificar o porquê desse cansaço no segundo trimestre, que não é normal. E o cansaço no terceiro trimestre, que eu vou explicar para vocês, mas que vem acompanhado aí com o aumento da barriga também, tá? Então, exatamente pelo relato das minhas alunas que estão aqui no programa, algumas situações que você fale assim, nossa, não tô dormindo bem, tô sentindo muito sono durante o dia. Tem uma aluna que ela não dorme bem porque ela fica pensando no trabalho. Teve essa semana que ela virou e falou, Amanda, eu tô acordando 3, 4 vezes na noite pra fazer xixi. E aí ela tem a privação de sono, e aí sono o dia inteiro. Ela não consegue fazer as atividades durante o dia por conta da sonolência de não estar dormindo direito. Tem também a Ká que já me falou assim, Amanda, tenho 2 filhos. Não dorme por causa do outro, então quando um dorme, o outro acorda. Então a gente vai identificar quais são essas situações no dia a dia que podem estar te levando a sentir um pouquinho mais de sono, talvez por conta até dessa privação, tá? E aí por quê? Se a gente consegue identificar o porquê dessa sonolência, o porquê que a gente tá ali com cansaço excessivo, da gente não tá conseguindo fazer o básico no dia a dia, quando a gente aprende a identificar, a gente consegue tratar. Então a ideia é mostrar para vocês hoje quais são as possíveis causas dessa sonolência, desse cansaço no dia a dia. E se você conseguir identificar isso em você, vai conversar com o médico, vai conversar com o profissional que está te acompanhando, ou vai identificar quais são os hábitos no seu dia que estão te fazendo ter essa sonolência excessiva. E aí a gente consegue mudar o hábito para poder mudar esse quadro que tá ali, essa alteração fisiológica, e a partir daí você se sentir mais disposta. Porque é isso, gravidez, por mais que venha aí acompanhada de uma carga de oscilações e hormônios e mudanças, você tem que ser capaz de fazer as atividades no dia a dia. Então, se você não tá conseguindo, porque algo está te impedindo, a gente precisa identificar. E aí, quando a gente identifica, a gente trata, a gente consegue mudar a chavinha para que você se sinta mais disposta e consiga fazer todas as atividades aí do dia a dia que você sentir vontade, tá? Boa noite, Sandra. Então vamos lá para quais são, essas questões que vão aparecendo no dia a dia. Então eu tenho alguns relatos de algumas alunas no programa que elas me falam que muitas sentem alteração no corpo, então de não sentir energia, de não sentir vontade de fazer, de qualquer lugar que ela encosta, ela dorme. Algumas realmente não conseguem dormir à noite, então o sono durante o dia vem por conta da noite. Algumas já têm 2 ou 3 filhos, então são situações no dia a dia que eu entendo, que eu identifico com elas, e a partir daí a gente vai tentando mudar alguns hábitos que eu vou trazer para vocês hoje. Então, quais são essas situações? A gente analisa essas situações e a partir daí a gente identifica qual hábito a gente precisa mudar para que tenha uma melhora aí de qualidade de vida, tá? Que você se sinta mais disposta e que você consiga ter ânimo para realizar aí todas as atividades no dia a dia. Então, a primeira mudança que acontece ali, engravidou, e aí você já tem ali uma mudança no corpo, são as próprias questões fisiológicas da gravidez. A primeira
Engravidou por conta ali do beta-HCG, né, que você faz ali o teste, já dá um pico, então quando ele mostra que você tá grávida, tem uma liberação do hormônio da progesterona. Então, progesterona é pró-gestação. Então, ela vem como uma forma de fazer a gestação acontecer. Engravidou, ela dá o pico. Esse pico da progesterona é ele que traz aí uma sensação de sonolência no primeiro trimestre. Mas, é aquela questão. Tá, você tá sonolência, tem a questão fisiológica. Mas será que se eu não adaptar os hábitos no dia a dia, eu não consigo igualar essa questão do pico da progesterona? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Qual que é a outra questão, né? A segunda questão. O próprio corpo, ele está se adaptando às mudanças. Então, os hormônios vão oscilar mais, o seu corpo vai começar a mudar. Tem um aumento ali do fluxo sanguíneo para a região aqui do abdômen por conta da placentação e do desenvolvimento do bebê. Então, o seu coração, ele passa a trabalhar mais. Se o seu coração está trabalhando mais, ele não está acostumado, está aumentando o volume de sangue por conta do bebê, o corpo fala, vamos economizar energia porque o coração está ficando cansado. Então tem essa questão fisiológica também do próprio corpo dar uma diminuída no ritmo externo para se concentrar aqui na formação e no aumento do fluxo aqui na região do abdômen para a formação do bebê, tá? Então tem essas duas situações do coração trabalhando mais, da própria progesterona que sobe muito no início da gestação. Então esses dois, eles fazem com que tenha um aumento da demanda energética ali do corpo para a formação do bebê. Isso já é logo no primeiro trimestre? Não, esse aumento da demanda, ele é um pouquinho no primeiro trimestre, mas é principalmente no terceiro trimestre, em que o bebê está na fase ali de anabolismo, de crescer mais. Então, a primeira mudança que a gente pode identificar tem sim as questões fisiológicas que são naturais ali da gestação, tá? A gente consegue mudar isso? Sim e não. Como que a gente pode ajudar o coração? Fazendo exercício. Então, um coração mais forte, que você faça ali os aeróbios, que você faça fortalecimento. Um coração mais forte, ele faz menos força para trabalhar. Então, se ele faz menos força, ele tá ali mais condicionado, você vai se sentir mais disposta, menos cansada, tá? Então, primeira dica aí por isso que a gente fala tanto sobre comece a fazer exercício desde a primeira, descobriu que tá grávida, já tem que começar a fazer. A gente precisa desse condicionamento físico, tanto pro coração, tanto pro corpo, para se sentir mais disposta. Então, a gente treina para ganhar condicionamento. Quanto menos o corpo faz, menos o corpo quer fazer, tá bom? A segunda situação que acontece muito é a própria privação do sono. Então, quando a gente engravida, vem acompanhada aí de ansiedade, de mudanças hormonais, da vontade de fazer xixi. Mas essa privação do sono, ela não vem no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre, como vem com uma sonolência, dificilmente você vai ter a privação. Qual que é a grande questão? Quando a gente engravidou, a gente precisa aumentar um pouquinho o nosso tempo de sono. Então, descobriu que tá grávida, você vai começar a sentir mais sono, você precisa dormir mais, porque agora o corpo tá precisando desses momentos para focar aqui na formação do bebê. Então, o que a gente orienta? Aumente o tempo de sono, tá? Então, quando a gente fala de privação de sono, a gente precisa. Então, o que você fazia antes não será mais suficiente. Semana passada eu tava com a minha aluna, ela tava caindo de sono na aula. Falei, tá, vamos entender, né? Ela tinha dormido super mal, ela não tá conseguindo arranjar a posição pra dormir, tá acordando muito pra fazer xixi. E ansiedade, né? Ansiedade aí do bebê que tá chegando já. Então, a gente tem que entender o momento que a gente tá vivendo e saber como lidar com esses momentos. Eu falo, se você não dormir direito, a gente vai ter outras consequências. Então, vamos tentar fazer uma meditação, vamos tentar mudar alguns hábitos, né, durante o dia
para que você não acorde para fazer xixi, para que você consiga dormir direto, e aí que ela consiga continuar tendo o tempo de acordada, aproveitando com mais qualidade, porque a gente precisa trabalhar. Então, principalmente as grávidas que trabalham, como que você vai trabalhar morrendo de sono? Não tem como, a gente não aguenta. Eu tive até um caso de uma grávida que eu consegui acompanhar aí por quase a gestação inteira. Nos intervalos, ela ia pra enfermaria. E aí ela ia pra enfermaria e ela dormia um pouquinho. Então, no meio do dia, ela trabalha em escola, ela ia pra enfermaria, ela tirava uma soneca ali de 30 minutos. E aí isso era o que ajudava ela a dar conta do restante do dia, de continuar dando aula e continuar ativa ali durante o trabalho. Então, a privação de sono é uma questão que a gente precisa cuidar. Lá no programa eu dou aulas sobre como fazer uma higiene do sono. Eu sempre estou ensinando as minhas alunas como que a gente identifica o que está tirando nosso sono, quais hábitos a gente pode ter durante o dia que vão melhorar a qualidade do sono, quais são as recomendações. Então, assim, a gente precisa prestar mais atenção no sono, principalmente porque a privação de sono está associada com duas questões muito importantes. Uma, quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente tende a comer mais calorias. Então, isso já é comprovado cientificamente que dormiu mal, no dia seguinte você tem uma tendência de buscar mais conforto aí na comida, buscar mais energia a partir da comida. E aí a consequência disso vem o ganho de peso excessivo, que é o que a gente não quer que aconteça. Sem falar que com a sonolência, a gente não quer fazer exercício. Então, dias que estamos muito cansadas, com muita sonolência, a consequência disso é o sedentarismo, é buscar mais comida, é ficar mais descansando, dormir mais durante o dia, mais sedentarismo. Então a gente precisa cuidar dessa higiene do sono para que tenha uma noite de sono aí com qualidade e aí você consiga no dia a dia ali se movimentar, se sentir disposta, continuar trabalhando, para que não seja uma questão para você. Aquela situação de qualquer lugar que você encosta, você dorme. Então a gente precisa tomar cuidado disso, tá? E a terceira situação que pouquíssimas mulheres sabem, eu sempre venho conversando, eu falo, como que estão seus exames? E a maioria não sabe. E aí eu falo, vamos tentar, pede pra nutricionista, pede pra médica, que é quando essa sonolência ela vem acompanhada pela deficiência de alguns hormônios ou vitaminas. Então, com a gestação, a gente tem uma maior demanda aí de nutrientes, a gente precisa suplementar alguns nutrientes que a gente não consegue no dia a dia alcançar, né, de comer o suficiente. Então, a gente precisa fazer o exame de sangue para analisar esses nutrientes, que eu já vou falar para vocês quais são. Mas se a gente não prestar atenção em como está a nossa parte interna ali, como que estão as nossas vitaminas, como está a nossa alimentação, não tem milagre. Então você pode dormir o suficiente, você pode ser ativa, você pode ser o que for. A maioria das minhas alunas aparece com a deficiência de algum nutriente sempre, e isso é normal. A gestação ela vem acompanhada de uma demanda muito alta de nutrientes. O corpo ele precisa de mais energia, ele precisa de mais tudo que você imagina para poder dar conta da formação do bebê. E os nutrientes eles são essenciais para a formação do bebê. Cada nutriente tem um papel ali super importante. Então, eu vou falar para vocês quais são esses nutrientes para que vocês olhem no exame de sangue de vocês, principalmente pode estar ou tentante, mas ou gestante, já olha e identifica. Será que esses aqui estão nos níveis adequados? Será que eu estou me sentindo sonolenta por conta desses nutrientes? Estou fazendo de tudo, nada está funcionando. Tá, mas como estão os níveis? Então a gente precisa tomar muito cuidado com ferro, tá? Então a gente vê aí, só mês passado eu tive 3 alunas com anemia, porque é isso, aumenta ali o volume sanguíneo, aumenta a demanda energética, aumenta a demanda ali de fluxo para o bebê, e muitas vezes a gente não come o suficiente.
para manter os níveis adequados de ferro. E tá tudo bem, desde que a gente descubra e faça ali a reposição de forma adequada, com a orientação da médica, com as dosagens que a médica te passar. Mas a gente precisa tomar cuidado com a anemia, porque a anemia é algo que acontece assim frequentemente com as minhas alunas. Então precisa ver como estão os níveis de ferro e ferritina. Não só eles isoladamente, a gente precisa olhar a vitamina B12 também. Principalmente tem que tomar cuidado quem é vegetariano e vegano, porque uma das formas aí da gente ingerir o B12 é com a carne vermelha, tá? Então, se você não tá ingerindo, se você é vegetariano, se você tá com uma restrição da ingesta de proteína animal, você precisa fazer a reposição do B12, tá? A vitamina D é o terceiro, que a gente precisa olhar com certo carinho, porque principalmente quem mora em cidade grande, a gente não toma sol o suficiente. Então precisa fazer aí uma dosagem diária, né? Claro que em conversa com o seu médico, conversando com o seu nutricionista, mas os níveis de vitamina D baixos levam também a sonolência, leva a cansaço, leva tudo que a gente não quer que tenha, tá? Então, ferro, vitamina B12 e vitamina D, a gente precisa olhar com um pouquinho de carinho para ver se os níveis estão adequados, e aí a gente faz a suplementação e você consegue manter aí os níveis adequados. E o último são os hormônios da tireoide. Então, principalmente quem tem o hipotireoidismo sabe, o TSH elevado, ele dá a sensação de cansaço, ele dá sonolência, queda de cabelo, metabolismo fica lento, ele leva a gente a ganhar uns quilinhos. Por que eu tô falando, gente? Porque eu tenho hipotireoidismo, então eu vivi na pele o que é ter um TSH alterado. Até vivo, estou regulando meu TSH. Então, os hormônios da tireoide, por isso que é muito comum as gestantes terem um hipotireoidismo gestacional. No começo da gestação, a formação do bebê, ela vem a partir da formação neural, ela vem a partir da sua tireoide, porque o bebê ainda não tem uma tireoide formada. Então, usa a sua tireoide para formar o bebê. Se a sua tireoide já está dando ali, trabalhando para você, mais para o bebê, acho que em torno de 20%, se eu não me engano, que minha médica me explicou, 20% da capacidade da nossa tireoide vai para a formação do bebê. Então a gente precisa aumentar a dosagem para quem já toma, precisa aumentar a dosagem para quem não toma. Às vezes precisa colocar ali. Eu tenho 2 alunas que falaram assim: tô tomando lá o Purã dosagem mínima, mas a médica falou que provavelmente depois eu vou tirar. Falei, é isso, tá tudo bem, mas a gente precisa suplementar isso, porque se a sua tireoide não der conta de trabalhar para você e você não dosar ali o medicamento e ele tá responsável pela parte formação neural e medula ali do bebê, tem um risco ali de má formação e consequências para o bebê, tá? Então a gente precisa ter uma suplementação ali da vitamina do ferro, da vitamina B12, da vitamina D e ver como estão os níveis dos hormônios da tireoide, tá? Lembrando, cada gestante é única. O que eu tô explicando aqui pra vocês, cada uma vai se identificar de uma maneira. Então, algumas vão falar, realmente eu não estou dormindo bem. Outras vão olhar o exame de sangue e falar, nossa, minha vitamina D tá baixo, minha B12 tá ruim, eu sou vegetariano, eu preciso suplementar. Então a gente precisa individualizar essa prescrição, tá? Por que eu não vou trazer para vocês hoje sobre o quanto tem que suplementar? Porque é muito individual, então a gente precisa analisar caso por caso, tenta identificar, tá, por que eu tô sentindo tanto sono? Tô dormindo bem? Como estão meus níveis de vitamina? Como que tá minha tireoide? Ou será que é um cansaço que tá ok, é fisiológico? Então, tudo bem, assim, né? Se eu fizer exercício, já vai me ajudar a me sentir mais disposta, vai condicionar mais o meu corpo.
Então, gente, precisa de ajustar a rotina de sono, tá? Então, criar novos hábitos. Se não tá dormindo o suficiente, tenta identificar o porquê você não está dormindo o suficiente. E a partir daí, vai tentando encaixar mais horinhas de sono à noite. Ah, não consigo dormir o suficiente à noite. Consegue fazer pausas no dia? Consegue fazer pausas no dia para poder tirar algumas sonecas? Então a gente precisa criar uma nova rotina de sono, tá? O sono vai ser muito importante para vocês ficarem mais dispostas, se alimentarem bem, fazerem exercício, e aí a gente controla o ganho de peso, controla as doenças, e a própria privação do sono, ela aumenta já o risco de você ter ganho de peso. Então a gente fala, tá tentando emagrecer, se não estiver dormindo bem, esquece. Então ela tá ali no pacotinho de coisas, dos pontos essenciais pra gente ter uma gestação saudável, tá? Exame de sangue, então, tem que fazer também, tem que cuidar, tá ali em conjunto com a médica. Esses nutrientes, essas vitaminas que eu trouxe, são vitaminas e hormônios falando só sobre sonolência. Se tiver alguma situação que você se sente sonolenta que eu não citei, manda aqui pra gente conversar, pra gente trocar figurinha. Mas tem muitos outros nutrientes que são essenciais para que a gente consiga ter aí um desenvolvimento saudável, tanto da mãe quanto do bebê, tá? Esses nutrientes que eu trouxe são os que mais aparecem no dia a dia para mim e que causam aí uma sonolência e uma sensação maior de cansaço. E aí quando a gente suplementa, fica tudo bem, aí a gente consegue aí melhorar a disposição e se sentir mais animada para fazer as tarefas do dia a dia. Fazer exercício, então o próprio exercício vai te deixar mais disposta, vai fazer com que você se sinta mais forte, com menos dores, melhora a circulação, diminui o inchaço, ajuda em tudo, tá? Principalmente em melhorar a qualidade do sono. Então, dias que a gente faz exercício, geralmente a gente tende a dormir melhor à noite. Tomar cuidado só com o horário, pra gente não fazer atividade física tão tarde, tá? Então dá preferência ali pro início da manhã ou até o fim da tarde, porque o horário, fazer uma atividade física mais perto da hora de dormir, pode levar aí a atrapalhar a rotina de sono, tá? E melhorar a alimentação. Então, dos nutrientes que eu trouxe aqui, das vitaminas, a gente consegue melhorar os níveis, né, das vitaminas com os alimentos. Precisa suplementar? Às vezes sim, tá? A grande maioria a gente suplementa como uma forma de garantir que você tenha uma dosagem mínima ali sendo suplementado e entrando no seu organismo. Mas muitas vezes com alimento a gente encontra todos esses nutrientes. E tem até estratégias para quem tem hipotireoidismo do que comer ou não comer durante a gestação e durante a vida, que vão ajudar ali na funcionalidade da tireoide, tá? E a alimentação também pode impactar no sono. Então, você cuidar do que você está comendo no período da noite pode estar atrapalhando ou ajudando você à indução do sono, tá bom? É isso, gente. Então, cuidem-se, presta atenção no sono, vê aí como tá os exames de sangue, vê como estão os níveis de vitamina, os níveis de hormônio da tireoide, analisa como tá a sua alimentação, se precisar busca um nutricionista, especialista em gestantes, pra gente poder fechar ali um pacotinho de bons hábitos que vão te ajudar a reduzir essa sonolência, a reduzir esse sono, essa indisposição, para que você consiga seguir a vida na gravidez, tá? A ideia não é que durante o dia você fique ali, ai, tô grávida, não consigo fazer nada. Não, eu tô grávida, mas eu vou fazer tudo, eu tenho condições, eu tenho disposição, eu tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer. Então a gravidez ela não veio aí para te atrapalhar, é um bônus, tá? E aí a gente vai ajustando tudo que precisa para que você tenha qualidade de vida durante a gravidez. Muito obrigada a todas. Encaminhe esse vídeo, por favor, para as gestantes, para que elas saibam identificar. Percebeu que está sonolenta demais, percebeu que está muito cansada, fora do normal.
opa, será que é meu sono? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, ela consegue identificar. Então, se ela não estiver passando por isso e começar a sentir algo diferente, ela já sabe identificar aqui pela live de quais são essas questões que ela precisa olhar e precisa cuidar para não deixar que isso aconteça, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todas, bom descanso e até a próxima.